Tem gente que diz que treinador não ganha jogo, que treinador é 10% ou menos, representa menos, né, do que isso na influência de um resultado. O que resolve são os caras no campo. Aí a gente olha para o que o Xavi está fazendo no Barcelona e esse conceito eu acho que ele é rasgado. Ele é demolido. O Barcelona voltou, graças ao Xavi, aos reforços também, é verdade. Mas graças ao Xavi, ao trabalho, à metodologia e à rapidez na aplicação disso, na transformação de um clube que estava em crise. Esse é o assunto aqui do vídeo, a goleada em cima do Real Madrid, que é um negócio histórico. É histórico. Porque você está pegando aqui, e já peço para você deixar o like e se inscrever no canal também. Você está pegando aqui o Real Madrid, líder do campeonato, que ganhou o clássico do primeiro turno, que está embalado, que virou de maneira espetacular contra o Paris Saint-Germain, jogando em casa, e você está começando a sair de uma crise, da maior crise, talvez, da história que essa instituição já viveu, que foi a crise que o Barcelona passou depois da saída do Bartomeu e de tudo aquilo. Trabalho do Koeman que não rolou e tal, eliminação na primeira fase da Champions. Isso é um caos completo. E aí o jogo que marca essa virada é um 4-0 dentro do Bernabéu. É absolutamente histórico. E a transformação que o Xavi impôs a esse Barcelona, ela foi muito rápida. E havia uma desconfiança grande em cima do trabalho do Xavi, porque, ok, identificadíssimo com o Barcelona, fez parte de uma geração espetacular dentro de campo, conhece o clube com a palma da mão, conhece alguns caras que estão lá ainda, mas não tinha tanta bagagem expressiva como treinador de futebol. Mas os conceitos, vários que o Xavi tinha em campo como jogador, ele vai levando para a sua vida de técnico. Ele mostra que é um cara com uma capacidade de mudar em pouco tempo algo que estava estabelecido e que não estava dando certo. Barcelona hoje tem como uma identidade muito óbvia, muito marcante, esse jogo com os pontas. O Barcelona não tinha isso. Os reforços trazem isso, né? Ferran Torres foi uma chegada importante, o Adama Traoré, o Aubameyang que fez os gols ontem. O Barcelona ganha profundidade, ganha jogo pelos lados, ganha amplitude de campo e muda um pouco as características daquilo que vinha sendo feito e deu super certo. Capacidade de assimilação e de reforços assim. Nós estamos falando do Ferran Torres, do Aubameyang. Esses caras chegaram com uma outra desconfiança. Pô, será que o Aubameyang vai performar o que se espera? Chegou ali quase que num custo zero, meio que numa gratidão. Olha, lá na frente a gente vê o que dá para compensar, porque você fez um esforço, ajudou e tal, assim. O Barcelona não fez nenhuma contratação de falar, pô, chegou o cara, hein? Chegou o cara. Mas foram importantes. Mudaram o patamar do time junto com o Xavi. Então foi um conjunto. Os reforços foram importantíssimos. Mas a mentalidade, o trabalho de campo, o trabalho de treino, o trabalho de dia a dia do Xavi também fez a diferença nisso aqui. Acho que foi a maior parte, inclusive, né, dessa diferença, dessa mudança radical pela qual o Barcelona passou. Hoje o Barcelona, ele é favorito ao título da Europa League, entre os 8 que sobraram. Não resta dúvida que é aquele que está na maior curva de crescimento, jogando o melhor futebol, é favorito agora no confronto contra o Eintracht Frankfurt. Acho que não vai dar para pegar o Real Madrid no Campeonato Espanhol ainda, pela distância de pontos, mas já se sabe, assim, já fica estabelecido aqui para todo mundo. Na próxima temporada, esse Barcelona com o Xavi. E com mais reforços que chegarem, porque a situação financeira muda, o patrocínio está chegando e tudo mais, na próxima temporada, esse Barcelona vai brigar pelo título espanhol de novo, não vai fazer papelão na Champions e cair na primeira fase de novo, continuará sendo extremamente... Voltou a ser competitivo, o Barcelona voltou. E essas reconstruções, ainda mais de gigantes, ainda mais depois do tombo que o Barcelona levou, elas geralmente são demoradas. E isso foi muito rápido no Barcelona, porque o Xavi conseguiu acelerar, otimizar esse processo. Você não tem muito tempo, você não pode deixar o Barcelona ficar uma década inteira, como o Milan, por exemplo, passou. Tinha gente falando, né? O Barcelona vai viver uma milanização. Isso faz com que exista um risco muito grande de você perder patamar, assim, de você ter uma queda mesmo esportiva, difícil de recuperar depois. Então o Xavi sabia da urgência de tempo. Ele não teria 3, 4 temporadas para implementar um modelo e começar uma retomada. Tinha que ser para ontem. E o Xavi conseguiu fazer isso. E é a prova também que, no mundo ideal,
o tempo é importante, no mundo ideal você precisa de um trabalho de longo prazo, mas esse é o mundo ideal quando as coisas estão encaixadinhas, arrumadinhas. Quando alguém troca de técnico é porque precisa de uma mudança para ontem. E todo profissional do futebol sabe da urgência, da dificuldade de tempo que ele tem, do quão rápido ele tem que dar uma resposta. Não tem varinha de condão, não tem mágica, não vai ser sempre que isso vai acontecer, mas a gente também não pode ficar refém desse discurso. Não é impossível em pouco tempo. Não é impossível. O Xavi provou que existe caminho para isso. E o Barcelona encontrou. Então, acho que não tem receita pronta quando a gente avalia troca, retomada, interrupção de trabalho, médio, longo, curto prazo. A gente tem que olhar para os contextos. E o contexto do Barcelona exigia que algo fosse feito rápido, com o risco do Barcelona ficar fora até de Europa League, assim, do Barcelona ser um time de meio de tabela, perder relevância, ter um prejuízo gigantesco para sua marca e não conseguir recuperar o prestígio, não conseguir recuperar o tamanho. Então era um trabalho de urgência. Xavi foi esse bombeiro e chegou e fez com muita competência. Sobre o Real Madrid, desastre o que fez o Ancelotti no domingo, um desastre. E o desastre é a ausência do Benzema. Assim como chamou a atenção de todo mundo no confronto contra o Paris Saint-Germain, como o PSG desmanchou depois da falha do Donnarumma, primeiro gol do Real Madrid, e aí vem a virada, a remontada, tudo que a gente viu, também fica gritante, também é impactante, também é assustador constatar como o Real Madrid vira quase um nada sem o Benzema. Óbvio que se você perder o cara que hoje talvez seja o melhor jogador do mundo, talvez, né? Para alguns, tem uma discussão aí. Quando você perde esse cara, você vai ter um prejuízo. Beleza, estamos de acordo, isso é óbvio. Estou dizendo óbvio. Mas você não pode, o seu time não pode ser um cara. Você não pode perder completamente a competitividade quando você perde um cara. E foi o que aconteceu com o Real Madrid. Além disso, as tentativas que o Ancelotti fez de tapar esse buraco e criando outros buracos. Colocar o Modric de falso 9, um erro gravíssimo, que um cara com a experiência do Ancelotti não poderia cometer. E assim, mostra muito também como o Ancelotti não confia no banco. Ele prefere fazer uma revolução com os 11, 12, 13 ideais dele do que buscar alguma coisa muito diferente do banco. E ele era obrigado a fazer isso ontem. Ele não faria por desejo, não, hoje eu vou mudar tudo, hoje eu vou no banco. Mas ele era obrigado, ele não tinha o Benzema, ele precisava achar uma alternativa, pelo menos alguém da função, alguém. Ele já tentou ali Jovic, ele já tentou Asensio de falso 9, ele já botou o Rodrigo por ali, ele não confia. Colocar o Modric de falso 9 ontem é um recado de que eu não confio no meu elenco. Ele não vai chegar no microfone, nunca fez isso, pedir reforços, dizer que o que ele tem não dá, como muitos treinadores fazem, mas as ações provam isso, deixam isso diante dos nossos olhos, muito claramente. Outros erros, assim, colocar 3 zagueiros no segundo tempo, bater o desespero. O técnico do Real Madrid não pode se desesperar no clássico contra o Barcelona. Ele tomou 2-0 no primeiro tempo, falou, vou tomar 4-5, eu preciso trancar o time, vou botar 3 zagueiros. Um negócio que ele não só não usou em nenhum momento na temporada, ele não jogou. Tava nítido que ele não treinou. Esse time não estava nem sequer treinado por uma possibilidade de jogar com 3 zagueiros, o Casemiro puxado para a zaga. Ele mesmo, depois do jogo, reconhece. Mas o Real Madrid sai de um sinal verde, otimista e tal, um favoritismo atribuído, sei lá, entre 8 a cada 10 pessoas no palpite ali, no confronto contra o Chelsea, para um sinal amarelo. Vai, caramba, como é que fica sem uma peça, sem o Benzema? Esse time desmorona? Se você for lembrar, no jogo contra o Paris Saint-Germain, se você pegar aqui os 180 minutos do confronto, em grande parte do confronto o Paris Saint-Germain jogou melhor que o Real Madrid. É que o desfecho é daquela forma. Mas, sei lá, assim, torcedor do Chelsea que estava ouvindo as projeções, falando, ninguém coloca a gente como favorito, tal, acho que já é um confronto perdido. Tem jogo. Claro que tem jogo, claro que tem. Porque o Chelsea é um time sólido, o Chelsea é um time que tem as suas virtudes com o Tuchel, tem as suas virtudes defensivas, e o Real Madrid é capaz de tomar um 4-0 como tomou dentro de casa do Barcelona. Esse resultado, ele não é por acaso, ele não é uma mera coincidência. E tem um ponto que aí, trazendo para o Brasil, para a seleção brasileira, anda preocupando muita gente, eu tenho visto análise sobre isso e tô na mesma linha. A partida do Militão é um desastre no Clássico, um desastre, Militão muito mal. A partida do Marquinhos, na eliminação do Paris Saint-Germain para esse mesmo Real Madrid, muito abaixo daquilo que a gente costuma ver do Marquinhos.
a gente tinha até, e acho que continua tendo, não sei se isso mudou no senso comum, mas se repetia com frequência a seguinte ideia: o Brasil não tem problema com a zaga da Copa do Mundo. O Tite tem dificuldades lá na lateral esquerda, tem que ver questões na outra lateral, tem que ver essa questão do 9 e tal, mas ó, zaga o Brasil está tranquilo. Acho que as atuações do Marquinhos e do Militão, a gente precisa acompanhar a sequência dessa temporada e o início da próxima, observar com lupa mesmo essa linha do tempo, para ver se foram falhas ruins, noites ruins isoladas, ou se já representam algum sinal de preocupação pensando no Qatar em novembro, alguma queda, enfim. Porque eram jogos grandes, jogos-chave, onde eles performaram mal. Acho até que o Militão ontem foi ainda pior, foi bem pior do que foi o Marquinhos no jogo da Champions lá, PSG e Real Madrid. Não sei, é algo para o Tite observar. Mas em jogos grandes eles responderam mal. E na Copa do Mundo é jogo grande, assim. Não importa qual seja o jogo da estreia, qual seja o grupo da primeira fase, é tudo jogo grande, é tudo jogo tenso, com carga emocional gigantesca, com pressão tremenda. E aí precisa ver como é que esses caras vão responder. Então, certamente o Tite está acompanhando tudo e todos. Mas se ele estava ali com um olhar mais tranquilo para a zaga, olhando assim meio de lado e tal, agora ele precisa... Opa, o que está acontecendo, né? Me assustou, porque são caras, especialmente o Marquinhos, né? A gente não discute o nível técnico, mas jogos assim dizem muita coisa, passam alguns recados, pelo menos alguns alertas eu acho que ficaram dessas atuações aí. Bom, pessoal, Barcelona voltou mesmo, na sua opinião? Esses pontos de preocupação, Marquinhos, Militão, são seus pontos de preocupação também pensando em Copa do Mundo? Deixa os comentários, manda aí nos comentários que eu adoro ler o que a galera manda. Agradeço demais a força que todo mundo tem dado pro canal, leio tudo e fico muito feliz com o que vocês mandam. Que vocês curtem as análises, gostam do jeitão dos vídeos, gostam de ouvir o que eu penso de futebol e eu gosto de ler o que vocês mandam também. Então deixa aí nos comentários, like, inscrição no canal, sininho das notificações e amanhã a gente se vê. Amanhã eu vou falar de Paulistão, porque tem início das quartas de final. Já antecipo que vai ser esse o assunto do vídeo aqui, na hora do seu papá. Valeu!